Olá, pessoal. Bom dia. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre neurociência. O objetivo dessa aula não é para que vocês saibam, eh, e possam fazer nenhum tipo de diagnóstico, não é, mas minimamente para que vocês possam compreender, né, o diálogo inclusive com neuropediatras, com fonoaudiólogos, com psicólogos. Então, nós precisamos entender, compreender algumas funções para que a gente possa atender melhor o nosso aluno que apresenta uma dificuldade de aprendizagem. Na aula passada, nós concluímos falando sobre dominância cerebral, que seria essa capacidade neurofisiológica de um hemisfério eh, realizar uma determinada atividade com maior destreza, com maior habilidade, né, do que o hemisfério oposto. Então, para a gente entender melhor isso, eu hoje estou aqui fazendo uma simulação com vocês como se nós estivéssemos no laboratório de anatomia, não é? Porque se nós estivéssemos hoje na universidade, nós estaríamos no anatômico realizando então esses procedimentos e como a gente tem que ter uma certa versatilidade, eu estou trazendo para vocês aqui, em proporções menores, não é, uma caixa craniana, tá certo? Dentro dela, então, nós encontramos o nosso cérebro. Quando a gente fala de hemisfério, na verdade, essa coloração, não é, que vocês estão vendo aí, é a coloração de um cérebro humano, tá certo? Então, quando a gente fala de hemisfério, é quando a gente consegue separar, não é, o hemisfério direito e o esquerdo. Então são os ladinhos que nós temos aqui no nosso cérebro. Entendemos que, se eu sou canhota, o meu cérebro dominante é o direito. Consequentemente, eu posso ter e desempenhar melhor as habilidades, né, que nós possuímos no hemisfério direito. E, consequentemente, se eu for destra, o meu cérebro dominante provavelmente vai ser, né, provavelmente não, é o esquerdo. E aí, claro e evidente que as estruturas cerebrais, elas precisam ser, separadas, eh, e aí como a gente está vendo aí por cores, para a gente poder entender melhor, esses hemisférios, tá certo? Então nós vamos agora dar continuidade aqui para a gente poder entender a função então de cada um. Então, se nós pararmos para analisar, eh, essa parte azul da figura que vocês estão vendo, não é, seria a frente, seria o lobo frontal. O parietal seria essa parte de cima, não é. O temporal ao lado e o occipital aqui atrás. Então, o correto seria nós estarmos aqui, ó, a caixa craniana para frente, essa seria a posição correta para vocês estarem aí acompanhando de acordo com a figura, tá certo? Exatamente nessas regiões, nós vamos encontrar, nessas estruturas, nós vamos encontrar a nossa consciência, a nossa linguagem, a nossa memória, as nossas emoções e tantos outros processos, não é, que fazem parte da nossa fisiologia. Então é muito comum, às vezes, as pessoas dizem assim: "Ai, eu estou com uma saudade", e aí aperta o peito, né. Não, a saudade, na verdade, a gente pode dizer também que está aqui, não é, porque faz parte da minha memória. Eu posso me emocionar falando algo ou escutando algo de alguém, né, que está fazendo uma declaração de amor a você, você pode se emocionar. Essa Nós costumamos falar: "Ai, essa atitude sua me emociona", mas na verdade é aqui que está sendo regulado as nossas emoções. E aí, é um erro a gente achar que exatamente porque elas estão separadas, não é, por cores, agora eu vou inverter aqui, ó, vou botar a frente para o outro lado,
que às vezes, eh, essas cores significam que elas são que as estruturas são todas separadas. Não, nós esse emaranhado, não é, ele está num movimento muito sincronizado de exatamente de controle de todas essas nossas funções. Então, é importante ressaltar que não existe barreira, não existe nenhum tipo de porque se nós voltarmos aí na figura, não existe nenhuma barreira entre um hemisfério e outro. Na verdade, eh, são determinados, e aí a gente está vendo aí as cores, é para que a gente tenha mais ou menos uma ideia onde cada região se localiza. Mas isso não significa que todos os teóricos pensam dessa mesma forma. Alguns podem achar que essa seria uma fronteira, não barreira, mas uma fronteira. Ela pode entrar numa divergência um pouquinho mais para cá ou um pouquinho mais para lá, mas o que importa é que nós tenhamos a convicção de que essas 4 grandes áreas, elas trabalham sempre em harmonia, tá certo? Então, por outro lado, o fato de cada lobo cerebral apresentar uma série de características próprias, ou seja, cada pedacinho desse do nosso cérebro tem uma função muito específica, né, não significa que é uma exclusividade de uma determinada área. Muitas vezes, nós precisamos de uma conexão entre elas para a gente poder executar uma determinada tarefa. Uma área não trabalha sozinha, ela precisa da outra área para complementar a sua função, não é? Muitas dessas atividades, e processos se sobrepõem através de diferentes regiões do cérebro. Então, é importante a gente saber que existe uma divisão para a gente poder e aí a gente vai mais à frente entender que num determinado lobo tem, por exemplo, uma área muito específica da linguagem, tá certo? Mas essa linguagem, ela precisa de outras estruturas também para ela acontecer. Então, por exemplo, quando eu estou falando aqui com vocês, eu estou também exercendo aqui uma função motora. Eu estou também fazendo, né, expressões faciais. Eu muitas vezes, se nós pararmos para analisar a teoria de Vygotsky, quando ele fala que a linguagem e a ação, motora, elas são independentes, elas cada uma tem a sua função, mas ao mesmo tempo existe uma sincronia. Olha só, eu estou falando com vocês, eu estou gesticulando, eu estou apontando, eu estou fazendo gestos. Então, tudo isso é para mostrar que todas essas funções, elas caminham juntas, uma vai, na verdade, complementando a outra. Bom, assim então, o funcionamento de uma região não pode ocorrer efetivamente sem a presença da outra. É como se fosse uma máquina, uma engrenagem extremamente, perfeita, mas que precisa dessa harmonia de toda essa estrutura para estar funcionando normalmente, é a fisiologia do nosso corpo, tá certo? Bom, então dessa maneira, qualquer dano nessa região, numa determinada área muito específica, ela pode ser até compensada por outras regiões. O que que a gente pode dar um exemplo aqui sobre isso? Por exemplo, eh, nós podemos pensar que uma pessoa pode passar a ter algum problema, numa determinada área e simplesmente ele aguçar uma outra. É muito comum, nós falarmos assim: "Nossa, você está com o ouvido apurado", não é? Alguém que, por exemplo, possa ter uma deficiência visual, ela pode exercer maior habilidade no tato,
na audição. Então, de alguma forma, o cérebro vai trabalhar para tentar compensar, uma perda. Numa ocasião, eu conheci uma pessoa que ela se acidentou, não é, num acidente automobilístico, e ela veio a perder uma vista. Então, logo no primeiro momento, o médico disse para ela: "Olha, você não vai poder mais dirigir, você não vai poder mais andar de sapato alto, você não vai poder mais exercer algumas dessas atividades corriqueiras, porque em alguns momentos você vai falhar". Isso já tem alguns anos. E o que que aconteceu com ela? Ela disse assim: "Não, eu tenho que continuar, eu não vou poder ficar sem usar meu sapato alto. Como assim? Como por que que eu não vou poder dirigir?". E e todo o movimento que ela fez, que nós vamos ver também aqui mais adiante, de uma determinação para dar continuidade à vida de uma maneira normal, fez com que ela se adaptasse a isso, né. Então é o que a gente vai falar de uma plasticidade. Então, por exemplo, pessoas que às vezes estão em processo de reabilitação, não é, a gente vai capacitar essa pessoa novamente. Uma criança que se acidentou e teve aí um traumatismo, né, na caixa craniana e veio a afetar uma determinada área cerebral. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos tentar fazer com que essa criança vá se adaptando a essa nova condição. E isso tudo são outras áreas cerebrais que vão acabar fazendo o quê? Ajudando, colaborando de alguma forma para esse desenvolvimento, tá certo? Então, alguns pesquisadores debatem, né, sobre exatamente onde um lobo começa, o outro termina, mas, eh a gente tem que entender que existem 4 grandes lobos e 2 hemisférios, direito e esquerdo. E neles funcionam, vários sistemas interligados entre si e um colabora com o outro. E isso a gente precisa entender, tá certo? Bom, a partir daí, a gente então, vai começar a entender um pouquinho mais o que que cada lobo desse é responsável, tá certo? Então, se nós pararmos para analisar aqui, ó, o lobo frontal, não é? Essa partezinha aqui da frente, beleza? Bom, os lobos frontais são a própria essência do resultado da nossa evolução. Eh, Se nós pararmos para analisar o homem das cavernas, ele não tinha essa protuberância aqui, né, essa parte do nosso do cérebro humano, ele era como se fosse um pouco mais para trás. Vocês podem olhar aí nos livros, é como se a testa fosse um pouquinho mais, projetada para trás. Então o que que isso significa? Significa que de acordo com a nossa evolução, de acordo com a nossa trajetória histórica, que nós fomos, aprendendo a usar o nosso cérebro para planejar as nossas ações, para poder dar conta de algumas tarefas, né, que nós precisávamos ao longo de nossa trajetória histórica, é essa parte frontal do nosso cérebro, ela então é considerada então, é a mais recente, vamos botar assim, né. É a própria essência dessa nossa evolução, tá certo? Bom, eh, assim então diversas dessas tarefas que nós realizamos são as seguintes, de acordo com a nossa evolução histórica: a própria produção da fala, da linguagem, não é, dessa comunicação que nós acabamos, realizando como uma forma de interação, não é. Nós temos no lobo frontal a área de Broca, eu vou mostrar para vocês mais adiante, não é, que vai identificar essa área da linguagem, mas uma linguagem que vai traduzir o pensamento,
que eu estou falando aqui com vocês, eu estou pensando, eu estou me articulando para depois, então, projetar a minha fala. Além disso, esse lobo frontal também é caracterizado pelos nossos processos cognitivos, é o refino, são as nossas tarefas mais sofisticadas que nos permite fazer o quê? Planejar, focar, ter atenção, memorizar, né, essas informações que vêm a longo prazo, entender o que nós vemos, regular as nossas emoções. Então, olha quanta coisa na história da nossa evolução nós aprendemos, não é? Nós não estamos aqui como o homem das cavernas, balbuciando e nos protegendo apenas do perigo. Nós estamos articulando também essa própria situação que hoje, eu me vi, tendo que dar uma aula de neuroanatomia, de neurociência, para os meus alunos, e o que eu podia trazer para vocês? O que eu podia ilustrar para vocês, para não fazer dessa aula uma aula, né, só eu estar falando. Então eu trouxe alguns elementos. Então, essa articulação, esse pensamento, esse planejamento, isso tudo está fazendo parte do lobo frontal, tá certo? Da mesma forma, nós também, entendemos e reagimos aos sentimentos em relação ao outro. E aí, nós vamos dizer que a nossa área do lobo frontal, ela hoje está exercendo uma atividade, uma função de extrema relevância dentro dessa quarentena. Nós estamos aqui sendo empáticos, nós estamos aqui, sentindo essa dor desse outro que hoje está, acamado, que hoje está com medo, que hoje está aflito, ansioso. Então, é uma forma também da gente tentar entender o que é que está por trás desse sentimento dessa outra pessoa, né. Então esse lobo vai regular também a motivação que nos envolve para uma determinada tarefa. Por exemplo, a questão da recompensa. Hoje, nós estamos percebendo que as crianças, num determinado momento, elas são extremamente recompensadas se elas fizerem algo positivo, como, por exemplo, tirar uma boa nota. Se você tira uma boa nota, você pode jogar videogame. Isso é essa troca, quer dizer, se eu tirei uma boa nota, meu pai vai me deixar jogar videogame, minha mãe, ótimo, é uma recompensa que eu vou ter por ter tirado uma boa nota. Então, é nessa área que a maioria dos neurônios sensíveis, por exemplo, a dopamina, que é uma substância que o ser humano produz quando ele tem prazer, por exemplo, não é. Então, isso tudo está dentro do lobo frontal. Então, se eu fui recompensado por algo que eu fiz de produtivo, de bom, aquilo vai me dar um prazer, não é? Então, por isso, ativa aí o sistema de recompensa. Então, essa busca dessa recompensa também está no lobo frontal. Bom, também no lobo frontal se encontra a área de Broca. Então, o o que seria essa área de Broca? Paul Broca, que era um neurocirurgião, descobriu uma função dessa área examinando cérebros de pacientes com dificuldade de produção da fala. Nós também, aprendemos muito aí, e a gente sabe que essas atividades que foram feitas durante a guerra, com na verdade, eram experimentos que se faziam com as pessoas vivas, não é? Cortavam sua caixa craniana e faziam alguns experimentos. Nós podemos, identificar com essas atitudes que hoje e naquela época também, claro, são abomináveis, a gente não pode nem pensar numa coisa dessa. Mas isso tudo reverberou para nós hoje em conhecimento. Eh, Já existem inclusive, recentemente, eu acho que há uns 2 anos atrás, esse caso foi para o Fantástico, de um professor, eh, universitário que ele desmaiou durante a aula, e ele tinha um tumor. E ao ser retirado o tumor
tumor no cérebro. Ao ser retirado o tumor, ele foi sedado para não sentir a dor, não é, da cirurgia. Mas, ao mesmo tempo, ele foi mantido consciente. Então, durante a cirurgia, tinha uma pessoa da mesma área que ele conversando sobre eu não me recordo se ele era professor de física ou de matemática, mas a pessoa era da mesma área, conversava com ele sobre os assuntos que eles dominavam. Então, o porquê daquilo ali? Por que que estava acontecendo isso? Era exatamente para que os cirurgiões pudessem mensurar a área cerebral que estava sendo afetada e que poderia causar algum tipo de dano para esse indivíduo. Então, nesses estudos, nessas experiências, não é, Broca, não estou dizendo que foi ele que fez essa cirurgia, não estou dizendo isso. Eu estou querendo dizer que dessa maneira também foi possível Broca, identificar, não é, uma área que o indivíduo tem dificuldade para produzir a fala. Pessoas com disfunções na área de Broca entendem a linguagem, elas estão conscientes daquilo, mas elas não conseguem produzir a fala. Elas falam, de maneira talvez até distorcida, tá certo? Então, a área de Broca está localizada na porção esquerda do lobo frontal, ou seja, o lobo está aqui, vamos lá, ó, hemisfério direito e esquerdo, ela estaria aqui, mais ou menos nessa região, beleza? Bom, além disso, as funções que a área de Broca estaria também envolvida seria a produção da fala e do controle dos nossos nervos faciais, não é? Então, quando a gente fala e que a gente passa também uma linguagem física, e aí eu estou falando de expressões faciais, se nós estivermos aí com uma lesão, pode ser que a pessoa também tenha, alguma disfunção, ela vá ficar comprometida, tá certo? Então, pessoas que às vezes têm um AVC, não é? Na área de Broca, o que que poderá afetar esta pessoa? A pessoa pode perder alguns movimentos também das expressões faciais. Bom, então agora vamos falar do lobo parietal. Vamos rebobinar, lobo parietal, lobo frontal aqui, lobo parietal atrás do lobo frontal, beleza? Bom, o que que o lobo parietal, então, ele é responsável? Suas funções são múltiplas, não é? Mas se há algo que identifique essa área do cérebro, o papel principal é a percepção sensorial, é o raciocínio espacial. Então, se eu sou capaz de planejar, por exemplo, se a gente está falando de um raciocínio espacial, a gente está falando da nossa movimentação corporal. Então, a gente pode analisar aí, por exemplo, os atletas, não é? A nossa orientação no ambiente onde nós estamos. Não existem aquelas pessoas que esbarram sempre nos objetos, não é? Que não têm noção, muitas vezes, e aí corre e se atropela, não é? Atropela o outro, não tem essa noção de tempo, de onde eu posso chegar e parar, ou se eu vou machucar alguém, não é? Então, essas funções são dominadas pelo lobo parietal. Também é nessa área que a informação sensorial é relativa aos nossos órgãos sensoriais, ela é captada. Então, muitas vezes, se às vezes a gente fala assim: "Tenta se acalmar, tenta, ai, estou sentindo calor", não é? São questões que estão na nossa fisiologia e às vezes o outro, né, tenta dominar, tenta controlar
essa dor que você está sentindo. Então essas sensações, não é, dor, pressão física, temperatura, "Ai, estou me sentindo quente", você não tá me percebendo quente não? Aí a pessoa que toca no outro fala assim: "Não, você está geladinho, você tá bem, está com a temperatura boa. Nossa, eu tô com a sensação térmica, né, que eu estou muito quente". Isso tudo é controlado, então, pelo lobo parietal. Além disso, graças a essa área, nós podemos entender a natureza dos números. Então, veja bem, se uma criança, por exemplo, com descalculia, que é um distúrbio aí, eh, deixa eu ver aqui o que que aconteceu, que saiu aqui. Isso, voltou. Eh, uma criança com descalculia, por exemplo, é uma criança que pode ter, não é, uma dificuldade primária, a gente já aprendeu sobre isso, não é, que eu posso ter uma determinada, eh, um determinado problema que pode ser visto aí por exames laboratoriais. Eu posso ter uma criança com problema, que é uma dificuldade de compreensão de quantidade da própria numeração em si, não é? Relacionar quantidade, eu não consigo, tem gente que não consegue, se relacionar bem com a matemática. Então, aí vocês podem dizer assim: "Jaqueline, algum problema que eu tenho então no lobo parietal, eu posso, ser diagnosticada?". Isso tudo são médicos, neurologistas, não é, que vão prescrever lá os seus exames laboratoriais, que vão tentar identificar, alguma disfunção ou alguma necessidade maior de investigação, tá certo? Mas a competência matemática, ela se encontra no lobo parietal, tá certo? Bom, deixa eu agora clicar para cá. Vamos lá. Bom, os lobos temporais são esses aqui, ó. Vou botar aqui no coloridinho agora para vocês, né. A gente fala que, às vezes, as mamães ficam muito preocupadas, vou fechar aqui a caixa craniana para a gente poder mostrar a vocês. Se nós pararmos para analisar, tá vendo uma frestazinha aqui, ó, tá vendo aí, ó, na parte mais amarelinha, aqui embaixo, e a parte de cima, mais clarinha, da caixa craniana. Tá vendo aqui um intervalinho ali? Então, esse lobo temporal, ele fica exatamente, né, nessa o que seria essa aberturinha. Se nós colocarmos a nossa mão aqui, ó, nós vamos sentir aqui um pouco mais rígido, né, e ó, dependendo do movimento, da expressão facial que a gente faça, a gente percebe que ele é um pouquinho, né, a nossa caixa craniana aqui, ó, ela é mais macia. Por isso que às vezes, as crianças quando caem, não é, e as mamães correm: "Ai, vê se bateu com a cabeça, vê se bateu aqui", porque essa região aqui, como a nossa caixa craniana tem essa pequena, não seria uma abertura, né, porque não sei se vocês vão identificar aqui, ó, eu vou tirar aqui para vocês identificarem aqui. Olha, nós temos algumas rachadurazinhas, tá vendo aqui, ó, que seriam uns encaixes. Quando a gente é bebezinho, a gente chama até de moleira, não é, que ela vai fechando com o tempo. E depois, então, quando a gente está adulto, ela fica assim, ó, fechadinha. Mas se nós fôssemos lá no laboratório, no anatômico, vocês estariam vendo, de fato, essa linhazinha aqui. Então, os lobos temporais, as mamães às vezes correm quando as crianças caem, com medo de bater a cabeça aqui no lado e e afetar ali o lobo temporal, já que é uma região mais sensível, né. Então, eles estão localizados aqui nas nossas têmporas, e eles regulam um grande número de processos, né. Bom, ele nos ajuda a reconhecer rostos,
Então hoje, se a gente eu estou aqui falando com vocês, não estou vendo vocês, não é, mas eu sou capaz de lembrar, né, relacionando o nome às expressões de vocês, ao às faces de vocês, e aí quem é que está me ajudando a reconhecer? É o lobo temporal, não é. Também estão relacionados às articulações da linguagem, a compreensão do som, das vozes, da música. Olha que coisa interessante. Lá no lobo frontal, nós temos a área de Broca, que vai fazer uma determinada função. Mas também nos lobos temporais existe uma outra função que também articula com a linguagem. Olha que coisa interessante. Então, por isso que a gente não pode dizer, eh onde é que está um determinado problema, a não ser que a gente faça um exame laboratorial, não é, uma ressonância magnética, para que a gente possa então identificar de fato aonde está a determinada lesão, tá certo? Mas olha como que interessante que um lobo tem uma ação, tem uma influência com o outro, né. Então, compreensão de som, vozes, música, isso tem a ver com ritmo, tem a ver com entonação. Eh, Nós também, eu vou avisar vocês que nós também temos aí a participação, sempre da fonoaudiologia durante as nossas aulas, através da professora Rita Lenisa, que eu aqui expresso meu grande agradecimento a ela, que está sempre comigo nessas aulas, a respeito da questão do som, a questão da altitude, se a criança vamos falar de volume, de decibéis, se a criança escuta baixo, se a criança escuta alto, como é isso? E aí para isso a gente vai encaminhar para um exame de audiometria. Mas agora também, mais recente, a professora Rita tem trazido, durante os nossos encontros, o processamento auditivo, que é uma coisa nova, né, dentro também aí da neurociência, já da área da fonoaudiologia. É como é que eu estou processando o que eu estou ouvindo, e se eu estou compreendendo o que eu estou ouvindo, e que maneira é essa que eu estou compreendendo, onde é que está vindo esse som, tem um teste que ela faz muito interessante, que desse processamento auditivo, que ela venda os olhos da pessoa e ela mostra um sino e ela fala: "Olha, eu vou tocar esse sino e você, ao escutar o sino, você vai me mostrar através da sua mão, do seu gesto, de onde é que está vindo o som. Se ele está vindo da sua frente, se ele está vindo do seu lado direito, esquerdo, em cima e atrás, ok?" E a pessoa diz: "Ok". Muitas vezes as pessoas fazem certo. O que que seria certo? Se o som está aqui, a pessoa projeta a mão para frente. Se o som está atrás, a pessoa projeta a mão para trás. Mas em alguns casos, algumas pessoas não não informam onde de fato o sino está. E isso é um erro. As pessoas, às vezes, quando terminam o experimento, as pessoas ficam nervosas. "Nossa, mas eu errei? E eu tenho alguma coisa grave?" E aí ela explica que é um processamento, ou seja, a maneira como a gente escuta, ela pode ter uma diferença entre uma pessoa e outra. Para isso eu vou dar um dever de casa para vocês. No YouTube, nós temos várias músicas, tá certo? Que a gente pode baixar, eh, em 8D. Então vocês vão baixar ali uma música calma, uma música agitada, 2 músicas apenas. E vocês vão colocar essa música no celular, vocês vão colocar os 2 fones no ouvido, é importante colocar os 2, não dá para colocar só um, tá certo? Você, de preferência, você apague a luz do quarto e você fique sentado na cama e escute a música. Esse experimento também vai trazer uma noção de como é que vocês estão processando esse som, tá certo? Há pessoas que vão falar assim: "Nossa, eu estou ouvindo o cantor falando aqui no meu ouvido".
e de repente ele passa por trás da minha cabeça e agora ele está aqui sussurrando no meu ouvido esquerdo. Vai ter gente que vai falar assim: "Nossa, a pessoa está aqui dentro da minha cabeça, está aqui dentro da minha cabeça". Outras vão falar: "Olha, está aqui em cima". O que é isso? É o processamento, como você está processando essa informação, tá certo? Bom, os lobos temporais também participam e regulam as emoções. Olha lá, tem outro lobo também que está falando sobre emoção, então não é só o lobo temporal, não é? A motivação, a raiva, a ansiedade, o prazer, tudo está aqui, ó, né, nessa área. Então, se a gente está sentindo raiva, né, uma fúria muito grande, a gente tem que às vezes a gente até projeta a mão, né, "Ai, né, a gente faz alguns gestos, assim, como se a gente estivesse tentando identificar mesmo que essa raiva está concentrada aqui, tá certo? Bom, ansiedade, prazer, tudo isso está aí nos lobos, eh, temporais. Opa, área de Wernicke. A área de Wernicke, em homenagem aí a Karl Wernicke, um neurologista, psiquiatra também alemão, e descobriu, assim como Broca, o funcionamento dessa área. Assim como a área de Wernicke, né, aliás, assim como a área de Broca, a área de Wernicke também, eh, ela é relacionada à linguagem. Mas aí é uma compreensão dessa linguagem, vai trabalhar processo semântico, reconhecimento da linguagem, interpretação da linguagem, né. Ela está associada também a informações, mais especificamente a compreensão dessa linguagem. Então, ela está, localizada no lobo temporal. Então veja bem, olha que coisa interessante, a de Broca no lobo frontal, a de Wernicke no lobo temporal. Áreas diferentes, ok? Mas que também têm uma relação com a linguagem. Uma vai tendencionar e como é que eu vou dizer? Para a questão até de como falar, de uma compreensão, né, pessoas que têm derrame às vezes, outra podem até não ter nenhum tipo de problema. A pessoa, vai escutar perfeitamente, reconhece as palavras, mas ela é incapaz de agrupar essas palavras e formar um pensamento coerente. Às vezes as pessoas, você pergunta uma coisa e ela fala outra. É como se ela não tivesse controle sobre, aquilo que ela gostaria até de falar, tá certo? Eu vou passar depois 2 filmes para vocês, de 2 exemplos para vocês, identificarem a área de Wernicke e a área de Broca, tá bom? Mas isso é só para vocês saberem, daqui pode ser que algum aluno queira trabalhar depois com reabilitação, e aí é importante vocês saberem que eh, cada paciente, tem uma característica. Você pode dizer assim: "Olha, ele foi lesionado aí num derrame, a área da linguagem". Aí você vai ter um paciente que vai falar com dificuldade e outro que vai falar muito bem, mas não vai ter coerência naquilo que ele está falando. Então são áreas distintas, são áreas, muito específicas da linguagem e estão em lobos diferentes, tá certo? Bom, e o lobo agora occipital, que é esse, vamos botar aqui, ó, que fica atrás, tá certo? Bom, entre os 4 entre os 4 lobos cerebrais, o occipital, ele é o menorzinho e, ao mesmo tempo, o mais interessante. Está localizado perto da nuca, bem aqui atrás, né? E não executa uma função específica. É quase como aquela rota de passagem pela qual a maioria dos nossos processos mentais se organizam e se conectam, né? Ele vai participar ativamente dos processos de percepção. Lembra também que um outro lobo também falou sobre percepção? E ele vai também trabalhar, no reconhecimento visual. Então é muito interessante, porque o nosso estímulo está aqui, né, aqui nós estamos vendo,
mas ele vai lá para trás, faz a conexão com o lobo, para depois então, a gente perceber, é como se fosse uma conexão de tudo isso que a gente está vendo, ouvindo, sentindo. Olha que coisa interessante. O lobo occipital também tem uma importância fundamental em tudo relacionado à nossa visão. De fato, seu córtex integra várias áreas visuais, como a que detecta os padrões, processa essa informação e envia para outras áreas do cérebro. Então, tudo isso que nós recebemos de informação, não é, através da nossa visão, é como se fosse a porta de entrada mesmo. E lá ele vai tentar ajustar e detectar esses padrões e encaminhar. Seria essa função do lobo occipital. Ela também esse lobo vai nos ajudar a reconhecer as cores. É muito interessante, outro dia também, que a gente estava estudando, eh, acomodação, assimilação de Piaget, um aluno trouxe um exemplo de uma tribo indígena. Esse estudo eu ainda não assisti. O aluno mandou para mim, mandou essa semana. Eu ainda vou assistir melhor. Mas é uma tribo que trabalha com cores, como se fossem perolizadas, umas cores diferentes, não é. Então, na verdade, o ser humano ele só vai reconhecer aquilo se ele tem a vivência, sobre esse objeto. Então esse cientista ele fez um experimento, né. Então, o que vai ajudar a identificar, tem gente que às vezes não consegue identificar cores, e aí olha que lamentável você estar com uma criança que é daltônica e passar pela sua mão enquanto professor e você não identificar que aquela criança tem algum problema em relacionar as cores, identificar as cores. Eu tive um exemplo para dar a vocês, fato concreto. O aluno ele já estava no quinto ano do ensino fundamental e somente, quando foi dado a ele um exemplo de um exemplo não, perdão, uma atividade para ele pintar, uma atividade de geografia, para ele pintar os continentes, ele tinha que pintar de uma determinada cor, o Oceano Pacífico, o Índico, enfim, era uma atividade voltada para, um mapa, onde ele tinha que fazer a identificação de uma determinada cor, uma determinada região. Estava lá na legenda. E simplesmente ele pintou tudo, com cores diferentes do que estava na legenda. E era uma tarefa que a professora julgava que seria uma tarefa de muita facilidade para esse aluno, porque se tratava de um aluno muito esperto ali, participativo durante as aulas. E quando ela pegou a prova dele e que, por exemplo, ela pedia para pintar de azul escuro o Oceano Atlântico e de azul claro o Oceano Pacífico, um exemplo que eu estou dando a vocês. E ele simplesmente pintou de marrom. Então ela chamou a atenção dela aquela cor, porque não era nem um azul claro, nem era um azul, esverdeado, era um marrom. Então quando ela pediu para ele identificar para ela qual era o oceano, ele identificou. Qual é o continente tal, ele identificou. Onde está situado o país tal, ele identificou. Então ela sabia que ele tinha conhecimento daquele conteúdo. Mas o que que aconteceu que ele usou outras cores? E aí foi quando ela teve um insight, ela disse para ele: "Apanha para mim, por gentileza, então, o azul claro". E aí ele ficou naquele movimento. E notem, ele passou pelo Fundamental 1 inteiro, ele passou pela educação infantil, e ninguém percebeu que essa criança não conseguia fazer diferença entre as cores. Então existem daltônicos que só enxergam branco e preto, alguns em tons de cinza. Nós precisamos, enquanto professores,
entender, a gente não precisa entender de lobo, mas a gente precisa entender que existe o daltonismo e a gente precisa tentar identificar o mais rápido possível para a gente poder encaminhar, não é? Para que essa pessoa não sofra as consequências de ter passado por anos na escola, não é? Talvez até não recebendo aí o mérito de uma determinada questão, né, por uma situação, de cores, gráficos, isso tudo são detalhes que nós precisamos estar, assim, atentos ao que está acontecendo com o nosso aluno, não é. Também o lobo occipital, ele participa da elaboração das emoções e dos pensamentos. Então, veja bem, olha quanta coisa a gente falou aqui, que às vezes tem num lobo, tem no outro, e uma coisa vai regulando a outra, uma coisa está interligada na outra. Não é uma coisa, né, fechada, não essa área é responsável por isso e ponto final. Não, ela tem uma participação ativa, mas a outra área também. Então, uma área vai complementando a outra. E aí, se nós, abrirmos aqui o nosso lobo, separar o direito do esquerdo, nós vamos ter aqui o sistema límbico, tá certo? Vamos ver se está dando aí para vocês entenderem, que é essa parte aí que está no nosso slide. Bom, e aí é só para vocês entenderem um pouquinho aí, não é? O córtex, que seria essa área aqui, ó, isso que está aqui, não é? Essa rachadura aqui que divide um lobo do outro, tá certo? Ó, seria o córtex. Nós temos funções motoras exatamente aqui, ó, na parte de dentro, tá certo? Do nosso lobo frontal. Então nós temos aí funções motoras, funções sensíveis, aliás, sensitivas, tato, visão, audição, degustação aí, né? Memória, planejamento, emoção, julgamento, tudo isso está aqui, né? No córtex. O corpo caloso, veja bem aí, é uma estrutura de grande importância para quê? É o corpo caloso que vai fazer a conexão. O corpo caloso não são esses pininhos aqui não, tá, gente? Isso é só para poder fixar um hemisfério no outro. O corpo caloso, na verdade, ela é uma estrutura, olha aqui, ó, como se fosse aqui embaixo dessa área azul, tá certo? É uma estrutura que faz a conexão sináptica, ou seja, tá tudo interligado aqui, não tá? Tá tudo interligado, porque existe o corpo caloso que faz a ligação de um hemisfério com o outro. Então eu posso ter uma dominância cerebral em um dos hemisférios, eu posso, mas eu tenho essa conexão inteira, porque exatamente o corpo caloso faz isso, né. Ela faz essa ligação. Eu tive também oportunidade na década de 90, se não me falha a memória, 90 não, desculpa, na no iniciozinho dos anos 2000, eu tive recebemos um aluno que, identificado por exames, laboratoriais específicos, ele não possuía o corpo caloso. É um caso, assim, raro. E ele era um aluno que, no que diz respeito à matemática, nós tínhamos que fazer com ele algumas tarefas, diariamente. A professora ensinava, ele fazia a tarefa e ela corrigia, aquilo era avaliação dele. Porque no dia seguinte é como se nada daquilo tivesse acontecido. Então ele não em algumas questões, aquilo parece que ele não conseguia reter. Parece que aquilo ficava um tempo e depois desaparecia, não é. Então não causava nenhum tipo de sofrimento para ele, mas era um trabalho diário da professora em ter que estar sempre fazendo atividades e avaliando no mesmo momento. Então ela só prosseguia com o conteúdo com ele, quando ele, de fato, mostrava para ela que ele já tinha domínio aí
sobre, os conteúdos, né. Então nós temos aí hipotálamo que vai, eh relacionar aí com os hormônios. Outra coisa também que é muito interessante, que me perguntaram outro dia, né, glândula, essas outras, nomenclaturas a gente não vai se deter. Mas eu queria falar só um pouquinho, que é da amígdala. Eh, Nós tivemos aí no Fantástico, há uns 2 anos atrás, um experimento que o cientista quis mostrar que todas as crianças, o objetivo dele era esse, é mostrar que o ser humano nasce altruísta. Ele nasce com uma essência boa e que o mundo é que vai corrompê-lo e vai trazer para ele algumas questões, inclusive sobre preconceito. Então, o experimento consistia dele estar numa sala, não é? E ele estaria escrevendo e sentado numa mesa, escrevendo lá, sentado numa cadeira, escrevendo numa mesa, e ele deixaria uma criança ali, brincando com alguns objetos específicos de criança. E ele simularia que esta caneta estaria caindo. E ele simularia também que ele estava com dificuldades para apanhar essa caneta, porque ele estava debruçado na mesa. E todos os bebês, todos, sem exceção, pararam o que estavam fazendo, se voltaram para a caneta, pegaram a caneta e entregaram na mão dele. Então ele disse: "Está vendo? Todo mundo, todos os bebês nascem altruístas, nós somos altruístas". E aí alguns outros cientistas falaram assim para ele: "Não, você, eh, pedindo o seu objeto, você dizendo que você está precisando daquele objeto, a criança associou que aquele objeto era importante para você, assim como o objeto que elas estavam também ali, manipulando". Então ele fez outro experimento. Ele tirou da sala todos os objetos das crianças. A criança ficou ali engatinhando, bebês. Ficou ali, por ali, perambulando pela sala, e a sala só tinha isso: a cadeira dele, a mesa e mais nada. Aqueles objetos todos da criança foram retirados. E aí ele mais uma vez simulou que a caneta tinha caído no chão e que ele não conseguia alcançar a caneta. E os bebês fizeram exatamente a mesma coisa. Eles pararam de olhar o que eles estavam fazendo e foi lá, pegou a caneta e entregou. E aí uma aluna me perguntou assim: "Professora, e essas crianças que são que esses adultos que já desde criança já vêm trazendo uma psicopatia, não é? E aí é onde a amígdala entra, eh, pode ser uma um desregular, né, digamos assim, do funcionamento, né, desse dessa estrutura. Então, em alguns casos, nós temos aí, que analisar. Então, lá na escola, vocês vão se deparar com crianças, às vezes, que batem, que mordem, mas isso não significa que essa criança seja e tenha traços de uma psicopatia, tá certo, gente? A gente precisa, analisar muito bem para não sairmos por aí rotulando as pessoas. Essa aula vai trazer para vocês, a seguinte orientação: olha só, eh, se a criança apresenta uma dificuldade, não necessariamente ela precisará ter uma muleta a vida inteira. Ela mesmo, com a ajuda dos professores e com a ajuda de, terapeutas, de uma equipe multidisciplinar, ela pode sim fazer o movimento contrário àquilo que ela está passando e adaptar uma nova condição. Então tudo é possível, porque vocês entenderam agora que essa ramificação nervosa, que essa estrutura, ela está o tempo todo compartilhando e partilhando de suas funções, né. Então aí só para vocês entenderem, algumas outras funções, né, movimento visual, quer dizer, o movimento dos olhos, lá atrás no occipital, olha lá, a visão, né. Ah, o cerebelo, olha só que coisa interessante, tá vendo esse cerebelo? É essa partezinha aqui, ó, mais escura, tá certo?
Olha só que legal, ela é responsável pelo controle motor fino. O que que é o motor fino? É o que a gente faz tanto na pré-escola, que é embolar o papelzinho, que é fazer pequenos movimentos. Para que essa musculatura fina que a gente tanto executa lá na educação infantil? É para, ó, termos a habilidade depois da musculatura fina para a nossa escrita, para cortarmos papel com a tesoura. Tem tanto adulto hoje que fala assim: "Ai, eu não sei cortar não, eu corto, o meu papel fica parecendo coisa que é um serrote, eu não tenho controle". O que que é isso? Nós não exercitamos muito bem, então, a musculatura fina, que às vezes para algumas pessoas é uma bobagem. Aquelas massinhas de escola, não é, que a criança fica fazendo bolinha, fazendo minhoquinha, fazendo olhinho, fazendo bonequinho, lidando com uma assim, uma minúcia, né, uma minúcia, com riqueza de detalhes, para poder trabalhar de uma maneira delicada, não é. Então, a gente pode também levar isso para garfo e faca, não é? As moças hoje, pintura nos olhos, um artista plástico, tantas outras coisas que nós podemos, eh, criar de possibilidades para esse aluno. Quem somos nós para dizer que esse ou aquele aluno não tenha essa ou aquela habilidade? Nosso papel, segundo a LDB, é desenvolver habilidades e competências. Então, esse é o nosso papel. Nós não estamos aqui para simplesmente fazer nenhum diagnóstico, porque essa não é a nossa função. Mas a nossa função é entender que o meu papel, enquanto professora, é fazer com que esse aluno desenvolva da melhor forma qualquer habilidade que ele se predispor a querer aprender, a desenvolver, a sua potencialidade. Eu estou aqui para ajudá-lo, para incentivá-lo, não para rotular, não para excluir, porque a escola tem feito um papel, muitas vezes, de exclusão, quando na verdade já temos legislações aí de inclusão, não é? Nós temos várias, porque são vários aspectos da inclusão. Então, se é direito de toda criança ter a escola, não é direito da escola excluir ninguém. Então, nós precisamos estar abertos a essas possibilidades. Agora, a escola também precisa oportunizar a capacitação continuada. O que é isso? É preparar esse professor para receber esse aluno que está apresentando alguma dificuldade, seja ela motora, seja ela cognitiva. Eu preciso oportunizar a ele o desenvolvimento de outras habilidades para que ele dê conta, não é, dessa vida social, ele está no mundo, eu não posso excluí-lo, não é. Então, muitas vezes na escola, o professor gosta do aluno que faz as coisas corretamente, porque esse não dá trabalho, mas aquele que dá trabalho vai ser aquele que vai impulsionar a gente também a ser um profissional melhor, a fazer a diferença na vida das pessoas, tá certo? Bom, e aí de novo mais uma gravura, né, mais uma vez a gente vem trazendo aí algumas outras funções, não é. Quando a gente fala de funções superiores, a gente está falando de Vygotsky, não é, tomada de decisão, solução de problema, planejamento, que quando a gente é capaz de dar conta de um determinado instrumento da nossa própria, cultura e elaborar, fazer diferente e pensar diferente. Muitas vezes nós professores, não aceitamos, as respostas que os alunos às vezes dão em algumas questões discursivas, que às vezes são tão contestadas pelos alunos. "Ah, mas não foi assim que eu pensei", e existem professores que dizem: "Não,
mas não foi assim que está no livro, não é assim que está no livro, não foi assim que você viu os meus slides, não foi assim que eu dei a matéria, mas veja bem, a gente precisa entender que o aluno pode ter pensado diferente da gente. Então não é se diminuir, não é dizer que o aluno sabe mais do que você, isso não existe mais. Hoje, depois que Vygotsky fala dessa possibilidade do professor ser mediador, né, o professor acaba sendo aquele que vai mediar o conhecimento, e o aluno, com as suas funções superiores, ele vai poder planejar e pensar diferente, e ter outras ideias. Então hoje a gente acaba, na universidade, eh, virando parceiro do nosso aluno. O nosso aluno acaba, sendo é uma troca, não é? Eu digo: "Todos os dias eu tenho que ir para casa sabendo algo novo com vocês". Eu sempre digo isso nas aulas. Eu não posso ir para a aula hoje, para casa, sem ter também aprendido alguma coisa. Então a gente tem que fazer sempre esse movimento de troca. E a aprendizagem, então, o que seria, gente? É a interação dessas estruturas mentais com essa relação com esse outro. Quem é esse outro? É meu pai, minha mãe, o meu coleguinha da escola, é o meio onde eu estou inserida, né. Ou seja, é quando a gente incorpora algo novo ao que eu já sei. Gente, isso é Piaget, isso é acomodação, não é, assimilação. Então, logo eu aprendo quando eu entendo algo novo, me aproprio daquele conhecimento e ele vai se instalar aqui, ó, nas minhas estruturas mentais, né. Então corresponde sempre às novas sinapses, não é, aquelas ramificações nervosas, aquela comunicação entre os neurônios. Então, professores, quando vocês estão ensinando, vocês estão estimulando, não é, essas ramificações nervosas. E assim vai afetando as nossas, funções cerebrais também. Então, por isso é que eu digo para vocês, todo dia eu tenho que aprender uma coisa nova. Por quê? Porque eu estou afetando as minhas funções cerebrais, eu estou realizando sinapses, eu estou dando função a áreas cerebrais. Eu não quero que as minhas áreas cerebrais elas fiquem adormecidas, porque isso também não é legal, não é? Ainda mais eu que sou do século passado, olha a grande importância eu dar função aqui, né, aos meus processos mentais, minhas áreas, meus lobos, minhas funções, elas precisam estar ativas para me fazer uma pessoa produtiva, não é? Então, que triste é, por exemplo, uma pessoa com Alzheimer, que não consegue se lembrar, não consegue ter domínio, não é, sobre, às vezes, o próprio pensamento numa certa coerência. Então a gente precisa exercitar até para evitar esse tipo de situação no futuro. E aí o que seria a memória? É quando a gente retém uma informação que a gente aprendeu. Então, veja bem, olha o meninozinho lá do corpo caloso. Eu preciso investigar por que meu aluno não retém aquilo que está sendo dado para ele. Será que ele tem alguma, alguma, algum comprometimento neurológico? A gente tem que investigar. Então, para que uma ação, um evento seja guardado na nossa memória, várias informações são associadas. Olha que se isso não é Piaget. Piaget fala de assimilação. Então, nós vamos o tempo inteiro buscar assimilar algo novo a algo que a gente já tenha, ou a alguma coisa. Eu, por exemplo, costumo estudar quando eu ia fazer prova de faculdade, e eu procurava assimilar, às vezes, um nome diferente, um nome que não era, né, tão comum do meu vocabulário, uma estrutura, e aí eu tentava assimilar isso por uma letra. "Ah, essa aqui tem pH", então eu decorava aquela palavra e dizia: "Ah, pH, ah, o pH da água". Então eu tentava associar sempre com alguma coisa, para poder guardar na minha memória aquela palavra que às vezes era tão difícil,
mas era necessário naquele momento da minha vida, que eu soubesse. Então eu faço, assim, algumas assimilações, não é. Na memória também, nós podemos dizer que a gente tem memória afetiva, não é. Quando a gente escuta, por exemplo, uma música. Vou dar um exemplo a vocês aqui. Alguns alunos sabem que o meu pai tem Alzheimer e já está num momento bem adiantado da doença. E recentemente eu coloquei algumas músicas, eu separei uma determinada lista de músicas que eu achava que pudesse ter, eh, alguma relação com ele, porque eram períodos, eu selecionei músicas de um determinado período histórico, né, e eu achei que aquilo pudesse trazer para ele algum tipo de memória. E foi muito interessante quando ele escutou, por exemplo, Roberto Carlos. Ele, também escutou uma determinada música que fez parte da história dele, de vida, e nesse momento ele tem aquele momento de lucidez e ele consegue se lembrar de algumas passagens, ele se emociona, não é. Então o que é isso? É uma memória afetiva sendo trazida por um som. Às vezes a gente sente um cheiro de comida e a gente diz assim: "Ai meu Deus, esse cheirinho é a comida de vovó". O que é isso? Se não é uma memória afetiva sendo trazida por aquele cheirinho agradável, um perfume de alguém. Às vezes você pode ir num lugar, num ambiente e sentir o cheiro da pessoa amada e diz assim: "Meu Deus", não é? Tá aqui a pessoa, mas foi alguém que está com o mesmo perfume, mas aquilo remete a alguém. Então, são imagens, sons que nós, associamos e isso tudo pode também ser traduzido por sentimento, né, positivos e negativos, e isso tudo a gente abastece a nossa memória. E aí nós temos tipos de memória, memórias declarativa, que é aquela que você vai relatar fatos, eventos que vocês presenciaram, que viveram, e a gente vai falar, a gente vai verbalizar. Então, a memória declarativa é aquela memória que diz assim: "Ah, gente, eu não vi o capítulo da novela ontem, alguém viu? Ah, eu vi". E aí essa pessoa vem trazendo o relato do que aconteceu na novela através da sua declaração a a essa pessoa que está ouvindo, tá certo? A memória não declarativa são aquelas habilidades que nós temos de respostas condicionadas, um desempenho motor. Por exemplo, eu não preciso que, ninguém me diga assim: "Olha, você vai sair da universidade, você vai dobrar 2 ruas à direita, você vai seguir, 1 quilômetro", ninguém precisa me dizer, eu já sei. Eu já faço isso rotineiramente, portanto eu já estou condicionada a fazer. Eu já sei, então eu vou. É uma memória que não tá, eu não preciso falar para ninguém, ela está em mim, mas eu sei, eu me recordo, eu não preciso declarar, tá certo? E nós temos também a memória a curto prazo e a memória a longo prazo. Quando eu estou num processo de fixar essa informação, de reter essa informação, veja bem, lá na frente dos nossos slides, nós falamos de um foco de atenção, que isso vai colaborar para a memória. Então, se as memórias, aliás, se as informações forem relevantes para mim, eu então vou reter aquela informação na minha memória. Se eu estou vivenciando essa situação agora, ela fica na memória a curto prazo. Mas na medida em que eu vou fazendo com que ela, seja importante, eu vou resgatando essa memória para executar uma determinada tarefa, ela já não vai ficar mais, essa informação não vai ficar mais na memória a curto prazo, ela vai para a memória a longo prazo. Seria, você salvar essa memória no seu HD. Ela está lá, quando você precisar, ela vai estar lá, é só você recorrer a ela. Agora, nós temos várias atividades que são, eh
diversificadas da nossa rotina, nós temos atividades que são rotineiras da nossa rotina, desculpa, ficou redundante. Nós temos atividades que são, como se fossem fixas dentro da nossa rotina, a gente faz isso sempre, não é? Ou não, ou a gente hoje fez algo, diferente. E exatamente essas diferenças é que vão sendo colocadas nesse banco aí, nessa seleção de memórias. Eu vou resgatando essas memórias quando eu vou precisando delas para executar uma determinada tarefa, tá certo? Bom, e aí então, nós temos aí uma imagem, né, de 2 sujeitos aí falando, e um vai dizer assim: "Olha, são 4 pedaços de madeira", e o outro vai dizer: "Não, são 3". Então, a realidade para vocês aí, vou dar 2 minutinhos aí, porque tem gente que está falando assim: "Caramba, eu tô vendo 4, daqui a pouco não, eu tô vendo 3", né. Quem é que tá certo? O que que tá acontecendo aqui, que às vezes eu vejo 4 e às vezes eu vejo 3 de fato, às vezes eu concordo com o de cá, às vezes eu concordo com o de lá. É que a realidade não pode ser complexa, que as observações feitas num determinado assunto, vistas de ângulos diferentes, elas podem parecer para a gente que elas são contraditórias. Então, o que que isso aí está trazendo para a gente? Prestem atenção nessas crianças, porque às vezes elas estão enxergando de uma forma. E se você não tiver a empatia para se colocar no lugar dela, para tentar escutar o que ela está trazendo, você não vai conseguir, identificar isso, você não vai conseguir reconhecer, o ponto de vista, a percepção, né. Porque às vezes a complexidade que às vezes a gente dá aos fatos, eh às vezes não é tão importante assim, a gente está exagerando. Então, se ele está vendo 4, tenta me explicar onde é que estão os 4. E aí eu vou voltar lá na nossa primeira aula, quando eu trouxe para vocês, ainda em sala de aula, fora do período de quarentena, aquelas figuras da Gestalt e pedir para vocês: "Gente, percebam, o que que vocês estão vendo nessas imagens?". E aí a gente causa aquele estranhamento, né. Eu não estou vendo isso não, quem está vendo? A gente às vezes cria uma resistência muito grande, quando o outro vê de uma ótica diferente da nossa. Então o que que eu estou trazendo para isso, aqui, né, para a gente discutir? É que não dá para a gente achar que todo mundo tem que ver da forma como a gente está vendo, né. A gente precisa, parar um pouco e refletir, eh de que maneira eu posso entender esse aluno? O que que ele está tentando me dizer, não é? Ele está dizendo 4 porque ele quer ser contraditório? Porque ele está querendo chamar atenção? Porque ele está querendo me tirar do sério? Não, por que que ele vê 4? Por que que naquelas figuras lá no início da nossa aula, eh alguns alunos tiveram dificuldade para enxergar e identificar algumas coisas que para outros aquilo estava óbvio. E eu quero que vocês lembrem das expressões faciais que muitos usaram naquele primeiro dia de aula, e até em se projetar para o outro e falar assim: "Como que você não está enxergando isso?". Porque é isso que a gente faz com o nosso aluno. Quando ele fala que ele não está vendo, que ele não está vendo dessa forma. Eu tenho aqui, na minha no meu espaço aqui, uma frase que diz assim: "Nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos". Então não olhem para o seu aluno, com esse olhar crítico, com esse olhar ríspido, com esse olhar de estranheza. Tentem se colocar no lugar deles, para vocês olharem a mesma coisa que eles estão vendo, porque talvez a maior dificuldade, não é, seja a nossa. Então a gente precisa exercer esse olhar. E aí, fazendo uma dando um pouquinho para trás aí, rebobinando a fita sobre o que nós falamos de quando alguém
sofre um acidente e que lesiona, não é, uma parte do nosso cérebro, que às vezes vai fazer uma diferença na nossa vida, muitas vezes nós temos que exercer a plasticidade cerebral. O que que é isso? É o próprio movimento, né, que essa estrutura que vai fazer de buscar uma forma para a gente poder dar conta daquela tarefa. Então, partindo desse princípio, a gente pode dizer que todo mundo tem uma capacidade de se remodelar, né, de se reinventar, de reformular as suas conexões para poder dar conta de uma determinada função, de uma determinada tarefa. Quando a gente eu sou do século passado, obviamente eu não sou nativa digital. E, obviamente, eu preciso muitas vezes fazer um esforço maior para tentar entender algo que os nativos digitais fazem com maior destreza. Então, quando vocês forem trabalhar com alguém, com mais idade, né, quando vocês forem ensinar alguma coisa num laptop, num aparelho de telefonia celular, tenham um pouco mais de paciência, porque esse idoso, essa pessoa, ela vai precisar fazer uma nova adaptação de uma nova aprendizagem de uma tecnologia que não fazia parte, né, do contexto que ela vivia. Então, essa plasticidade também, nós, eh, precisamos fazer o tempo todo para poder a gente também ajudar nesse movimento de conexão. Então, quem for daqui trabalhar com pessoas em reabilitação, vão ter que trabalhar o estímulo. E o que seria esse estímulo se a pessoa não tiver resiliência? O que que é isso? É a capacidade que o indivíduo tem de lidar com seus problemas superando as suas dificuldades, resistindo aí a pressões de situações adversas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos aquela ginasta, eu acho que o nome dela é Jade Barbosa, se não me falha a memória. Ela estava no auge da sua carreira quando foi praticar um outro esporte e veio a sofrer um acidente grave e ela ficou, eh, com seus movimentos aí comprometidos. E essa moça, em alguns momentos, logo no início do seu tratamento, ela, até por ela ser uma atleta, parte do seu tratamento, ela conseguiu ter a possibilidade, não de voltar aos seus movimentos, porque isso ainda não acontece, mas só o fato dela sentar, na frente de uma plateia, ela dar uma palestra, ela se arrumar, ela sair de casa, ela possui, resiliência. Porque se ela não tivesse resiliência, se ela não tivesse essa capacidade de dar a volta por cima, provavelmente ela estaria em casa chorando, se lamentando, porque no auge da carreira dela, ela interrompeu a sua vida, a sua carreira, os seus planos. Então, hoje ela tem um relacionamento, ela dá palestra, ela vai a programas de auditório, ela continua com o seu processo de fisioterapia, ela continua buscando uma cura para o seu problema, ou não cura, ou se ela não achar, encontrar a cura, ela encontra uma forma de minimizar essas perdas. Isso é resiliência. Então, vocês vão encontrar pessoas que vão achar que as suas dificuldades de aprendizagem, muitas vezes até a família. "Ah, elezinho tem um problema de aprendizagem", e aí coloca uma muletinha na mão da criança. Então, você vai com essa muletinha a vida inteira, porque você tem dislexia. A pessoa que tem dislexia, ela não interpreta direito, então vai com essa muletinha a vida inteira. Não é isso, não é isso.
A gente precisa ajudar a esta pessoa a dar conta dessa situação que ele tem, que traz dificuldades, de outra forma. Então, o que seriam às vezes de alguns, atores famosos de Hollywood, que são que apresentam, né, a dislexia, que são disléxicos, e conseguem, ler, interpretar e decorar um texto, eh, de um filme, de um longa-metragem, de uma minissérie, como é? E nós temos vários disléxicos famosos e que deram a volta por cima e conseguiram, com a resiliência, arrumar outra forma, e isso aí o nosso cérebro vai nos ajudar, dessa plasticidade para a gente poder dar conta de tudo isso que a gente precisa dar, né. Então pessoas que estão aí sob estresse, pressão, sofreram algum tipo de choque, a gente precisa fazer com que essa pessoa dê a volta por cima. "Ah, meus pais se separaram. Ah, eu perdi alguém da minha família". Se você permanecer no luto a vida inteira, você não vai dar prosseguimento à sua vida. Então a gente precisa fazer o quê? Dar o suporte. O luto é necessário? É. Existe o período? Existe, mas ele não pode perdurar a vida inteira. Então, esse poder de resiliência, de saber: "Eu sinto saudade, eu aconteceu esse fato na minha vida, mas eu vou dar a volta por cima". O desemprego, hoje nós estamos vivendo um momento de extrema dificuldade, que é a própria quarentena. Se as pessoas não tiverem o poder de resiliência, de aguardar isso tudo passar, para a gente poder retomar nossa vida, muitas dessas pessoas vão fazer o quê? Vão desenvolver síndromes, vão vão tentar até mesmo, o suicídio. Então nós precisamos cuidar dessas pessoas e ajudá-las nesse a desenvolver essa capacidade, não é, de dar essa volta por cima e dar continuidade à sua própria vida, né. Então para isso, a gente precisa de uma tomada de decisão. Então, sempre que você se deparar com um problema, você precisa ter essa vontade de vencer esse problema, de passar por essa barreira. Porque se você não tiver a resiliência, você pode entrar num processo depressivo. E muitas crianças entram em processo depressivo exatamente porque muitas pessoas estão dizendo para ela que ela é incapaz. Então ela não consegue mais se ver com vontade de fazer nada. "Ah, tudo é assim mesmo. Todo mundo olha para mim e diz que eu sou assim mesmo", quando a comparação entre irmãos. Então, muitas vezes, a criança já acaba, achando que, de fato, ela não vai ser nada, ela não vai conseguir, entrar numa faculdade, ela não vai conseguir se formar, por quê? Porque fizeram isso com ela, fizeram com que ela, perdesse essa capacidade de tomar decisão sobre a sua própria vida, tá bom? E isso é uma combinação de fatores, tá certo? Que vão ajudar o indivíduo a superar ou não esses essa essas problemáticas todas, essas situações aversivas e tão adversas que muitas vezes aparecem na nossa vida. A própria quarentena nos traz isso, não é? Tem gente que está tranquilo, vamos esperar passar. É o que nós temos para hoje, é virtualizar? É. Ah, meu Deus, como nós vamos trabalhar anatomia? Olha aí, vamos trabalhar anatomia de uma maneira menorzinha, em dimensões menores, mas vamos trabalhar. Vamos aqui botar uma luva, porque isso remete ao laboratório. A gente tem que criar, a gente tem que pensar positivo, porque se nós ficarmos aqui o tempo todo lamentando tudo isso, o que vai fazer com que a gente, ajude em alguma coisa? Eu estou na minha casa, eu estou fazendo a minha parte. Eu não estou, eh, enxertando aí, acumulando, eh, pessoas no sistema de saúde. Eu estou fazendo a minha parte. Se eu estou me cuidando, se eu estou lavando a minha mão, se eu desinfeto tudo que chega da rua, do supermercado, eu estou fazendo a minha parte.
Então, essa é a minha função. Não adianta eu querer achar que eu tenho que sair, eu estou sentindo saudade, isso só vai piorar, não é? A gente tem meios e hoje, graças a Deus, nós temos a tecnologia a nosso favor, que está nos oportunizando estarmos aqui hoje, gravando essa aula para vocês, trazendo conhecimento para vocês, não é? E tantas outras coisas. Se eu estou com saudade de alguém, eu ligo a webcam e vamos conversar, vamos nos ajudar, vamos trocar ideias, não é? Então isso a gente tem que fazer num exercício quase que diário, tá certo? Bom, e aqui então a gente encerra o nosso encontro e até a próxima semana. Um beijo no coração, fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? Um beijo grande.